Boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar mais um programa A Política Nua e Crua, no canal Arte Agora, na edição de 18 de abril de 2026. E vamos começar pela leitura do editorial, que foi baseado num artigo que eu passei a semana toda escrevendo para publicar no portal Geração 68, sempre na luta. E reflete um pouco do momento que nós vivemos e reflete um pouco também do que nós vamos viver para frente. Então, o tema desse editorial é, para além dos nomes, o resgate do projeto. E o cenário político brasileiro nos coloca hoje diante de uma encruzilhada incômoda. Onde foi parar o projeto de país da esquerda? O que assistimos sob a justificativa de uma governabilidade pragmática é uma esquerda que parece ter se amoldado a um caráter gerencial de centro-direita. Preserva-se a retórica progressista nas redes sociais, mas capitula-se nas práticas de governo, aceitando um possível que se tornou o teto de vidro da nossa esperança. O ponto central que precisamos enfrentar na segunda parte do nosso programa hoje é o vazio programático. Escondida sob uma estratégia de personalismo e salvacionismo eleitoral, as forças progressistas entregaram-se a uma conciliação de classes que mantém intacta a estrutura de poder da elite brasileira. Não podemos permitir que a disputa política seja reduzida a um mero debate de nomes. E isso vale para tudo. Ou seja, nós não estamos só discutindo nomes, nós temos que discutir programas. Nós temos que discutir, como a gente tem afirmado muito nesse programa semanalmente, nós vamos discutir o futuro do nosso país. O que nós vamos deixar para as nossas futuras gerações? A armadilha do personalismo. Quando a política se resume a nomes, a identidade da esquerda se esvazia. Se esvazia totalmente. O apoio tático à figura do Lula, fundamental contra o retrocesso autoritário, jamais deve se converter em submissão programática. Uma esquerda que desaprende a disputar a hegemonia fora dos palácios e aceita as migalhas do possível, acaba por desarmar a classe trabalhadora, substituindo a consciência política pela gratidão passiva. É importante deixar bem claro isso, porque isso não é válido só para a eleição para presidente, é para tudo. Quando a política se resume a nomes, a identidade esquerda se esvazia. Isso é uma realidade. O apoio tático à figura do Lula, fundamental contra o retrocesso autoritário, jamais deve se converter em submissão programática. Também não adianta, isso aqui é um comentário meu, também inventar um programa com cara de esquerda e depois ter uma prática de direita. É muito importante ter essa visão. Uma esquerda que desaprende a disputar a hegemonia fora dos palácios e aceita as migalhas do possível, acaba por desarmar a classe trabalhadora, substituindo a consciência política pela gratidão passiva. Eu repeti esse parágrafo para deixar bem claro essa visão. Então, nós temos que trabalhar muito, mas para fazer um bom programa e para discutir que Brasil nós queremos. Nós temos que trazer essa disputa não para se é o candidato A, se é o B ou se é o C, mas se é o programa A, se é o programa B, se é o programa C. E que cada um esteja muito bem explícito e claro. E não apenas para cumprir tabela no registro de candidatura. Projeto oculto das elites. Enquanto discutimos nomes, a elite financeira opera um projeto de longo prazo, que é o quê? Manter o Brasil como uma colônia digital e um imenso pasto financeiro. O curto-prazismo é a ferramenta das classes dominantes para manter o Estado, como mero gestor de urgências e refém com os contingenciamentos fiscais. Então, o que tem sobrado para nós é o curto-prazismo, porque o projeto da elite é muito maior. Ou vocês acham que essa política neoliberal que sustenta a economia no Brasil não faz parte desse projeto?
Ou vocês acham que o golpe de 2006 não veio porque, de alguma forma, nós estávamos atrapalhando esse processo? E olha que nós não estávamos sendo muito ousados, mas é importante ver isso. Então, o curto-prazismo é a ferramenta das classes dominantes para manter o Estado como mero gestor de urgências e refém de contingenciamentos fiscais. E o que a gente escuta falar o dia todo é só isso: contingenciamento fiscal, arcabouço fiscal, não sei o que fiscal, e nós não pensamos no futuro desse país. O que está em jogo, e que os nomes não bastam para resolver: soberania digital e tecnológica, o controle de semicondutores e inteligência artificial. Aceitar a dependência de nuvens estrangeiras é entregar as chaves da nossa democracia. Não só da nossa democracia, tudo está nas nuvens estrangeiras. As nossas forças armadas, que teriam como missão defender o nosso país, teriam, que não tem, estão especializados em agir contra os inimigos internos da classe dominante, mas não para defendermos ou não ter um processo dissuasório contra qualquer processo de se apoderar do nosso país. Então, hoje estamos vinculados a eles. Basta ver que as Forças Armadas, as redes das Forças Armadas estão vinculadas a quem? A Starlink, do Elon Musk. Se a gente for para as escolas de alguns estados, notadamente Paraná, e agora São Paulo está querendo entrar nessa onda, nós vamos encontrar a mesma situação, onde a educação dos nossos jovens está sendo controlada pelas big techs. Isso é o maior disparate que pode acontecer contra um povo. Você preparar todas nossas futuras gerações para que sejam submissas ao que o capital internacional quer, e não o que nós precisamos para ter um Brasil cada dia mais livre, mais soberano, mais democrático, mais socialmente justo, mais igualitário e mais tecnologicamente avançado. Soberania energética. Recuperar o controle sobre a matriz energética e o refino, transformando o petróleo em insumo industrial e não apenas em ativo financeiro para acionistas transnacionais. Vocês vejam o impacto que está tendo no Brasil essa guerra no Irã. Porque nós temos capacidade de produção de petróleo, nós não temos capacidade de refino. Nós não refinamos, não refinamos uma parte, mas, por exemplo, onde todo o nosso transporte está vinculado, que é o diesel, hoje 35% vem de fora. E as nossas refinarias, e a BR distribuidora, tudo mais, foram transferidos para capital especulativo, que só de ouvir falar da guerra do Irã já subiu tremendamente o preço dos combustíveis, inclusive do álcool, o etanol, que é um produto nacional e que não tem nada a ver com a guerra do Irã. E mais essa política de preços internacionais do petróleo, isso é um absurdo. Para o povo brasileiro, a Petrobras tem que ser nossa. Tem que fornecer aos seus preços de custo e não aos custos internacionais, só para satisfazer, para satisfazer os investidores estrangeiros. Engenharia pública. A adoção da lógica do spin-in, onde o domínio tecnológico civil impulsiona a defesa nacional, eliminando as caixas pretas estrangeiras. Ou seja, quando a gente fala em spin-in, nós estamos falando em transferência de tecnologia, conhecimento, internalização do conhecimento da indústria civil para a indústria militar, e não o inverso. Reforma da defesa. O fim da tutela militar e da justiça militar sobre civis, garantindo que as Forças Armadas sejam instrumento de Estado democrático e não um poder autônomo. Isso é uma questão que nós temos que, de uma vez por todas, resolver. As Forças Armadas têm que ser um instrumento do Estado democrático e não um poder autônomo. Toda a direção, todas as diretrizes têm que ser emanadas pelo poder civil e não pelo poder militar, que vem sendo catequizado, conquistado e recebendo todas as instruções
da grande matriz imperialista dos Estados Unidos da América, que dominam as nossas Forças Armadas. E todas as políticas, táticas, tudo vem de lá, importadas de lá. Todos os investimentos são feitos em produtos de lá. E isso não nos dá segurança. Isso destrói o nosso país. Conclusão. Conclusão final. O futuro não se espera, o futuro se conquista. O papel da inteligência militante e desse programa é fundir o conhecimento técnico com a necessidade do povo. Precisamos de organização que marche junto na defesa da democracia, mas que mantenha sua bandeira própria e seu horizonte de ruptura erguido. Ou seja, o que nós estamos precisando? De organização que marche junto na defesa da democracia, mas que mantenha sua bandeira própria e seu horizonte de ruptura erguido. É hora de abandonar a neutralidade de gabinete e retomar a mobilização popular, física e digital. Porque sem um projeto soberano, os nomes mudam, mas as amarras que nos sufocam permanecem as mesmas. Siga conosco esse programa e vamos para a segunda fase, a segunda parte do programa. Mas isso me chama muita atenção, também, não só pela questão da eleição de presidente da República. Quando eu falo, vamos falar em nomes e programas, e também vamos falar um pouco de história de cada um dos candidatos. Porque nós temos que eleger, temos como tarefa, eleger não só o presidente da República, mas nós temos que eleger um novo Senado, um novo Congresso Nacional, os novos governadores dos estados e as assembleias legislativas dos estados. Isso exige que a gente faça uma análise aprofundada de quem é que nós estamos nos elegendo. Não é porque o Joaquim chama Joaquim e é amigo do meu primo que eu tenho que votar nele. Eu tenho que saber em quem ele, o que ele pensa, como ele age, qual a história de vida dele e como ele vai nos ajudar a construir esse novo país. Nós não podemos dissociar, como até hoje a gente tem feito, que a gente elege um presidente da República, mas elege um Congresso que joga contra a República. No caso do nosso atual. A mesma coisa nos governadores, que também resume uma grande força política interna e que também jogam contra o governo federal e jogam contra o futuro desse país. Basta ver o que está sendo feito no Paraná e em São Paulo com a educação. E outros estados também está, mas eu tenho esses dois eu conheço bem de certo. Veja o que está sendo feito, principalmente no Paraná. É a destruição completa da educação. Educação cívico-militar. Para que serve isso? Com certeza, para formar cidadãos cônscios do seu dever com a pátria? Não é. Não é. Não são eles que vão fazer isso. E lendo também apostilas que vêm importadas da Microsoft, que vêm de grandes, que vem da Starlink, que vem do diabo, também não é. Nós estamos desvirtuando e criando uma nova geração que vai ser submissa o resto da vida. E o que nós estamos de um país muito mais desenvolvido. Nós precisamos recuperar o nosso papel no cômputo geral internacional. Nós não podemos ser só produtores de matéria-prima e consumidores de material acabado. Nós não podemos ser exportador de minério e de materiais raros para depois comprar produtos finalizados a preço altíssimo. É isso que eles querem. E é isso que os candidatos da oposição ao Lula estão fazendo. Ou não é isso que o Caiado fez com o acordo que assinou, que é inconstitucional, com os Estados Unidos para fornecimento de terras raras? Ou não é isso que o senhor Flávio Bolsonaro, filho daquele e que não tem nenhuma perspectiva de Brasil a não ser entregar esse país para os Estados Unidos, entregar mesmo, efetivamente, está propondo esses problemas? E aquele infeliz lá de Minas Gerais, que também agora apareceu como candidato, o que ele está propondo? Exatamente isso. Que o país fique na mão do mercado financeiro,
que seja um produtor de matéria-prima e que fortaleça o projeto das elites brasileiras. Agora, para brigar contra o projeto das elites brasileiras não é fácil. Não sou eu, não é você, coisa isoladamente que vamos fazer isso. Isso passa por toda uma cadeia de debates e toda uma cadeia de participação na política brasileira. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou muito envolvido na campanha para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os CREAs dos estados. Mas o que tem isso a ver com a eleição do Lula? Tem tudo. Tem tudo a ver com o projeto de país, não com a eleição do Lula, com o projeto de país progressista. Tem tudo. Nós não podemos aqui também ficar em cima de nomes. Ou vocês não se lembram? Durante a crise da Covid, o Conselho Federal de Medicina veio aprovar coisas totalmente anticientíficas para agradar um presidente da República que estava destruindo esse país. Ou vocês acham que o Conselho Federal de Psicologia, de Psicanálise, não tem a sua importância vital nesse debate? Lógico que tem. Como da engenharia também tem. Nós precisamos de mais engenharia nesse país. Mas nós precisamos de uma engenharia autônoma, que se autorregule. Não, nós precisamos de uma que trabalhe, que sirva ao povo brasileiro e que venha a influir no nosso plano de desenvolvimento desse país. Ela tem que ser ativa, participativa, mas não é ela que gera. Porque eu acho que a soma de saberes é que formatam o futuro desse país. O futuro desse país. E nós temos que unir todos os saberes, até para garantir a nossa soberania, garantir a nossa independência, garantir a nossa capacidade de desenvolvimento, de tecnologias, de desenvolvimento da ciência. Isso não é só a engenharia que faz. As universidades têm um papel importante. As escolas primárias têm um papel importante. As escolas secundárias têm um papel importante. Então, tudo isso a gente tem que levar muito a sério. Muito a sério e trazer para o grande debate. Então, aí vocês vão me falar, mas você soltou um vídeo defendendo a candidatura em São Paulo do Zé Manuel e a candidatura do Ludovici para a Confeia no Brasil. Eu estou fazendo esse vídeo, estou apresentando ele para os meus companheiros, mesmo na condição de que eu já fui ex-candidato na eleição passada ao Confeia e fiz um discurso nacionalista, um discurso desenvolvimentista, fiz um discurso em defesa da importância da engenharia para os brasileiros. Eu fiz esse discurso. A defesa das mulheres, a defesa da democracia. E eu agora estou botando meu apoio no Ludovici e no Zé Manuel, que eu confio que também farão um discurso semelhante a esse. Mas como você sabe? Porque eu sei. Porque eu conheço a história deles. Eu conheço como eles atuam. Então, nós não podemos deixar para trás. Nós temos que estar sempre juntos e unidos. E cada debate é importante nesse processo. Vocês vejam. A eleição do CONFEA e dos CREAs em junho, dia 3 de junho. Atrelado a isso, tem a eleição para presidente da República. Nós vamos discutir muitas questões de desenvolvimento nesta campanha. E nós vamos discutir muitas questões que virão desta campanha para a próxima campanha, que é a campanha de presidente, deputado, senador, governador e deputado de assembleias. Nós temos que levar esse debate à frente. Então, nós não podemos fazer as nossas escolhas baseadas ou em presente ou que é o que a oposição usa muito, né? Se você quer ser uma associação dentro do sistema, você precisa me trazer meus votos. É isso que eles fazem. Parece mentira, né? Isso não é anos 30 do século XX, não. É quase anos 30
do século XXI, 100 anos depois. Eu tenho que discutir que futuro eu quero da engenharia. Eu não tenho que fazer o que foi feito ano passado, de tentar atropelar a discussão da PLM 24, não para trazer engenharia para o século XXI, mas para trazer benefícios para os parceiros e para os amigos. Ou seja, era discutir a reeleição de presidente de CREA, de presidente de CONFEA, era discutir plano de saúde para eles, mas os problemas básicos que colocam uma engenharia que tem pelo menos 70 anos, 60 anos mais do que a data daquela lei, que é de 66, que é assim como 1994, 60 anos depois, os nossos desafios tecnológicos são muito maiores, as nossas questões de formação estão jogadas para as traças, a formação do engenheiro hoje ela é falha, ela é semipresencial, graças a essa turma que está lá, que fez acordo com as escolas particulares para garantir a lucratividade delas, e não pensou que esse país precisa cada vez mais de tecnologia de qualidade. E que os tecnólogos, os técnicos, os engenheiros, os médicos, precisam ter noções de humanidade. Então, a formação tem que ser muito mais do que nós fazemos, do que nós fazemos. E nós temos que ter essa oportunidade desse debate. Então, esse ano, nós teremos 2 grandes debates, quem atua na engenharia. Quem atua na medicina também deve ter seus debates. Quem atua na psicologia, a mesma coisa. Quem atua na letras, as mesmas coisas. E nós temos que participar desse debate e fomentar esse debate. E quando formos eleger os nossos representantes, em vez de elegermos paus mandados dos grandes lobbies desse país, vamos eleger quem nos represente, quem represente o povo e o futuro desse país. É isso que nós vamos fazer daqui para frente. Nós não podemos ser diferente disso. Se nós formos, nós estaremos cometendo um grande erro. Um grande erro. Então, chamo a todos para nós nos unirmos e fortalecemos a nossa defesa da soberania do país, a nossa defesa das nossas profissões, a defesa do futuro, de um plano de desenvolvimento para esse país, e que todos nós tenhamos uma participação efetiva e importante na elaboração desse plano. Todo o povo brasileiro, todos os saberes são importantes para que a gente componha um plano que nos tire da mesmice, que nos obriga a ficar sustentando o rentista, que é isso que nós fazemos. Queira ou não queira, no ano passado a gente gastou 1 trilhão pagando juro para rentista, de uma dívida que nem sabe se existe. O povo brasileiro, hoje, se diz que está totalmente endividado. Está endividado por quê? Porque meia dúzia de representantes de bancos, que não vou dizer que é do governo, porque é de bancos mesmo, que são quem pressiona para nomear, que estão no Banco Central, resolvem praticar um juro real de mais de 10% em cima do juro da inflação do país. Isso traz o quê? Traz prejuízo para todo o povo. Cada dia está mais endividado. E não adianta soluções alternativas, tipo, vamos liberar o fundo de garantia para ele poder pagar as dívidas. Eu estou tirando dinheiro que o cara tem para segurança em caso de falta de trabalho e jogando para atender os interesses do capital que estão explorando o trabalhador, cobrando juros altíssimos que os fazem ficar enforcados. E, ao invés de aumentar a rentabilidade dos fundos de garantia e usar aquele dinheiro, como foi proposto, para aumentar a quantidade de estações nesse país, eu pego e transfiro para os bancos. Isso é uma política interessante? Não, não é. Isso joga contra o país. Estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Se nós estamos falando em pegar e usar o capital para a melhoria da condição do povo, então tira esse dinheiro que está ali sendo duplicado mais de 1 trilhão, e joga para atender as necessidades do INSS, da saúde do povo brasileiro. E não ficar jogando o povo para se endividar com planos de saúde caríssimos que não trazem benefícios.
E que, no fim, a conta cai para quem? Para o governo. Se nós estamos falando nisso, por que não rever toda a nossa política de infraestrutura de transportes? Por que não investir nela? Por que essa dependência absurda de caminhão, de diesel? Por quê? Por que não investir mais na geração de tecnologia, novas tecnologias para a geração de energia? Utilizando os rendimentos do petróleo em prol do povo brasileiro. Mas, para isso, nós temos que privatizar a Petrobras. Não tem sentido o governo brasileiro ter 50,26% e 49,7% está na mão de terceiros, que exigem políticas diferenciadas porque eles querem ter rendimento dos recursos que eles colocam lá. Isso não é correto. Eu estou dando alguns exemplos, assim, passando por alto. Não tem sentido nós trabalharmos para mandar mais de 50 bi para emendas de governo. Nós não fizemos lá atrás um inquérito sobre a questão do mensalão? O que é esse processo? Que não é a mesma coisa? De você repassar dinheiro bom para garantir as bases eleitorais dos deputados, para que eles tenham capacidade de não se renovar, mas a capacidade de se permanecer no cargo, porque vão usar dinheiro do povo brasileiro, que poderia estar sendo melhor empregado, para comprar votos. Não é isso que a gente tem que repensar? Então, chamo vocês todos a uma reflexão muito forte. Nós temos um papel extremamente importante esse ano. E o primeiro deles é não aceitar entrar nesse jogo. É o Joaquim ou o Pedro? O Pedro ou é o Antônio? Não. Esse jogo para nós não serve. Eu quero saber que país nós vamos construir. Eu quero saber que Confeia nós vamos construir. Eu quero saber que CREA nós vamos construir. Eu quero saber que a Associação de Medicina que nós vamos construir. Que a Associação dos Psicólogos vão construir. Eu quero saber que sindicato de professores vão construir defendendo o quê? Então, tudo isso interessa para nós. Nós temos que trazer a sociedade a debater o futuro desse país e juntar todos os saberes para que a gente consiga construir um novo país. Não um país que era o sexto maior em economia do mundo, mas da qual boa parte da população estava alijada dessa sexta economia, para ser hoje o 11º, no qual aquela mesma população continua alijada. Não é esse o projeto que nós temos que trabalhar. Mas também nós temos que defender a democracia. E esse é um fator muito sério para a gente escolher candidatura. Nós não podemos escolher candidaturas em nenhum nível, onde estiver, que estejam comprometidos com projetos entreguistas, projetos de ditadura, projetos de golpe de Estado. Isso não. Isso nós temos que tirar uma vez por todas da nossa frente. E temos que construir um novo país. Essa é a minha grande mensagem. Nós temos uma questão que a gente tem que lembrar. Tem que lembrar porque está relacionada a essa primeira fase. Nós, 10 anos depois, eu estou lendo isso do Bernardo Melo Franco, no Globo. Eduardo Cunha disse uma verdade sobre o impeachment da Dilma. O ex-deputado afirma que a derrubada do ex-presidente abriu caminho à ascensão do bolsonarismo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso que ele fez, abrindo e destruindo um governo que era um governo sério, que tinha sido eleito pelo povo, e que ele volta, que ele afirma no jornal O Tempo, que a derrubada da Dilma Rousseff abriu caminho para a ascensão do bolsonarismo. Se eu não tivesse feito o impeachment, olha ele falando, se eu não tivesse feito o impeachment, não teria existido Bolsonaro presidente da República. E ainda tenho orgulho de falar isso. Vamos rever esse período? O período, primeiro, onde o Temer começou com todos os processos de
destruição das empresas estratégicas nacionais, inclusive a Petrobras, inclusive a Eletrobras. Onde? Um período onde não se desenvolveu nada nesse país, onde logo depois veio esse período do Bolsonaro, período onde as liberdades foram perseguidas, onde o povo brasileiro deixou 700 mil mortos. E aí eu pergunto para vocês, quem de vocês não tem pelo menos um amigo que morreu por causa daquele período? Por causa da incompetência daquele idiota que não fazia nada além de vangloriar os períodos da ditadura militar, vangloriar os torturadores da ditadura militar e de destruir o país. Ou não foi nesse período que foi destruído esse país? Ou não foi nesse período que a Eletrobras foi vendida? Quem vendeu a Eletrobras? Quem capitaneou aquela venda? Foi um tal de Tarcísio, que hoje está em São Paulo, fazendo outras maracutaias. Nós já vamos falar sobre elas também. E que quase foi o candidato a presidente escolhido pela extrema-direita. Então, um indivíduo que chega e agora quer ser candidato a deputado por Minas Gerais, e que diz que tudo é fruto do meu ato, sem o meu ato nada teria ocorrido, merece ser repudiado. Repudiado, porque ele destruiu um país. O que esses infelizes do Temer e do Bolsonaro fizeram em 6 anos de governo foi a destruição completa de todas as estruturas de governo que tinha nesse país. Então, eles implodiram todos os pilares da nova república e destamparam o bueiro do extremismo. Foi aí que começaram a aparecer MBL e companhia delas. Né? Devo lembrar a vocês que quando agora há pouco a gente falava das eleições e tudo mais, e colocava os candidatos, inclusive, para o Confeia, que o atual presidente do Confeia é fruto de uma relação muito forte com o MBL, que é o que há de atraso nesse país, que está sonhando em usar as eleições para o Confeia para se fortalecer para as eleições a deputado federal. Ou seja, quer mamar nas tetas do povo. Então, esse MBL tem que tomar cuidado. Ele agora tem um novo partido que foi criado com ele, que chama Missão. E tem muitos missionários, vamos dizer assim, que estão no PDS, no PSD, que estão no Republicano, que estão no coisa e tudo mais. Então, olho limpo. E aí é interessante, né? Na entrevista da segunda, que continua o Bernardo Melo Franco, Cunha reconheceu que as pedaladas fiscais foram apenas um pretexto para derrubar a Dilma. Sem corar, ele disse que a ex-presidente caiu porque perdeu o apoio popular e não se dobrou às pressões do Congresso. Agora, por que ela perdeu o apoio popular? Porque, queira ou não queira, nós ainda comentou isso aqui num programa para trás, de que a injeção de dinheiro na mídia, pela CIA e por órgãos estrangeiros e pela burguesia nacional, foi muito grande. Ou o MBL não comia filé mignon na porta da Fiesp em São Paulo. Vocês se lembram disso? Eles estavam lá acampados e comiam filé mignon. Vai lá agora um trabalhador, 3, 4 trabalhadores, montar uma coisa na frente lá, para pedir a redução do 6 por 1. Nada mais justo. Vão ter filé mignon? Não, vão ter bordoada. Vão ter prisão. Estão atrapalhando a ordem pública. Mas tinha um pato grande lá na porta, amarelo, e tinha esses grupos de acampados comendo filé mignon nas custas da Fiesp. É isso que nós queremos nesse país? E aí termina o artigo ele falando assim, 10 anos depois, o chefão do impeachment tenta voltar à cena. Livre das penas por corrupção, ele era um grande corrupto, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, quer se eleger deputado pelos republicanos de Minas Gerais.
A estrela do partido no Estado é o senador Cleitinho, que se opõe ao plano. Em agosto do ano passado, ele perguntou à plateia do começo de em Belo Horizonte: vocês têm coragem de votar num vagabundo desse? Eu não sei quem é mais vagabundo, se é o coisa ou o Cleitinho. Mas, em todo caso, povo de Minas Gerais, meus amigos, gosto muito do povo de Minas Gerais, tenho uma relação muito forte com vários combatentes de Minas, não caem nisso. Expurguem de uma vez por todas a política, não só os Cunhas, como os Cleitinhos da vida e como aquele infeliz, aquele deputado que só fica fazendo terrorismo pelas redes sociais, mas que não tem nenhum projeto de avanço do país, e só tem para o retrocesso. Então, nada de Nicolas, nada de coisa. Está na hora de rever este processo. De colocar o povo mineiro, colocar todo o seu orgulho, toda a sua força a serviço do nosso país. Mas já que nós falamos também em Tarcísio, tem uma outra questão aqui, que a oposição a Tarcísio já deixou claro que a privatização será um dos principais focos de tentativa de desconstruir a imagem da eficácia. É interessante. Você bota dinheiro nas mídias, tanto as mídias sociais como nas mídias normais, Globo e tudo mais, e você constrói uma imagem. Você paga por isso. Eu não consigo construir uma imagem minha, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Você que está me assistindo, a mesma coisa. Mas eles conseguem. Eles conseguem criar mitos. Aliás, criaram o mito do Bolsonaro, que era o cara mais ridículo que podia ter na face da Terra, era aquele. E aí, o que é que acontece? A oposição vem falar da privatização, que a privatização do Sabesp entrou definitivamente na pauta da campanha eleitoral de São Paulo. Isso porque começam a aparecer efeitos mensuráveis da venda e muitos deles não são bons. Eu mesmo, aqui no meu município, estou numa briga enorme contra as obras de transposição do Rio Pequeno para Taiaçupeba. Porque uma empresa que substituiu a Sabesp já era meio privatizada, mas a empresa que substituiu, e que tem hoje a maioria das ações, num acordo que foi construído, onde ela pagou R$ 10 a menos do que valia as ações da Sabesp no mesmo dia, e no mesmo dia poder vender a 10% a mais, tendo uma maracutaia terrível com a participação do senhor Tarcísio, eles resolveram que eles querem ter lucro. Então, eles pegam a água do Rio Pequeno e passam para Taiaçupeba, sob a desculpa de que vão trazer água para não sei quantos milhões de pessoas. Eles falam 22 milhões, mas não é, para 1 milhão e pouco. Mas por que eles querem? Agora, para fazer isso, qual o caminho que eles escolhem? Eles têm 8 alternativas. Eles escolhem o caminho que custa menos. E o caminho que custa menos é o que passa por cima da casa das pessoas. É o que vai inviabilizar as pessoas para ir trabalhar. É o que vai inviabilizar as pessoas, vai colocar em risco os imóveis das pessoas. É o que vai destruir a natureza. É o canal que vai destruir a economia da cidade. Para eles, tudo bem. Eles vêm aqui, cantam os vereadores, cantam os prefeitos, cantam coisa, fazem lá um acordo com a CETESB, que finge fazer um processo sério, e pum, e vem chumbo. Agora, enquanto isso, houve um aumento tremendo de reclamações do trabalho deles em toda a Grande São Paulo. Então, eles estão hoje, mas as más notícias recentes não são positivas. Vou ler aqui um pedaço. As reclamações na Arcesp, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado, mais que dobraram entre 2024 e 2026, enquanto as queixas por cobranças consideradas indevidas quase quadruplicaram. No PROCON, a empresa passa a registrar uma média próxima de 19 reclamações por dia. Na campanha de 2022, Tarcísio defendeu a privatização com base em 3 promessas: aumento de investimento, melhoria de eficiência e manutenção de tarifas sob controle. Fernando Haddad, por sua vez, sustentou que a mudança poderia produzir exatamente o contrário no curto prazo:
pressão tarifária, que é o que está havendo, conflitos de cobrança, que está havendo, e perda da capacidade de mediação pública. Os dados atuais não permitem uma conclusão fechada sobre o modelo, mas mostram que a promessa da transição sem sobressaltos não se concretizou. Então, está terrível esse processo, e as populações estão sentindo o jogo e dando pouca pressão de água à noite para as populações. Então, as pessoas que chegam tarde do trabalho, que pegam 3 horas de trânsito, que chegam 8, 9 horas da noite em casa, para se preparar para sair no outro dia só às 4 da manhã, não tem como tomar banho em casa. Não tem como fazer comida, não tem como preparar a marmita do dia seguinte. Então, é uma coisa que nós temos que combater. Da mesma forma que a Sabesp, também a privatização da Eletrobras, a privatização da BR Distribuidora, a privatização das refinarias, a privatização, entre aspas, da Petrobras, né? Cada dia maior. Tudo isso tem que acabar. Nós temos que produzir petróleo para o brasileiro. Nós temos que partir daquela do poço ao poste. Por que ao poste? Eu não pego combustível no poste. Posso pegar combustível no poste, sim. Desde que eu ajude a construir as tecnologias e a garantir a nossa independência e produzir tecnologias que nos ajudem a, a produzir novas formas de obtenção de energia, como, por exemplo, a elétrica, que hoje é muito usada para veículos automotores e veículos de condução de trabalhadores. É uma questão básica. Então, parar com essa história de privatização, isso é passado. E retomar as privatizações das empresas estratégicas para que nós sejamos um país desenvolvido e que olhe para o futuro do nosso povo. A mesma coisa, nós temos que olhar também contra essa privatização das escolas, que também é um processo que está em andamento, de entregar a escola pública na mão dos terceiros, dos privatistas. E isso destrói a nossa educação. Assim como engenheiro, eu também reclamo de que esse processo que foi feito pelo último presidente, o senhor Vinícius Marques, guardem esse nome para não eleger, para tirar lá de uma vez, de que 50% do curso de engenharia podia ser semipresencial, foi uma válvula para dar lucros para as empresas particulares, e não para garantir uma formação adequada para profissionais que ajudem a desenvolver os países. São responsáveis pela tecnologia importante para que a gente avance. Isso aconteceu com muitas áreas desse país. E é muito importante que a gente tenha essa visão. Hoje, o que a gente discute nesse país, já que a gente está falando em discussão de projetos, em termos de projetos? O único projeto que nós estamos discutindo hoje, efetivamente, é o 6x1. Porque o resto nós estamos perdendo tempo com o Banco Master, com o carinha que ganhou o apartamento do Banco Master, o outro que foi preso ali, ou por o MC qualquer coisa, que também fazia trambique, ou pelas Big Techs. O que é isso? Isso é perda de tempo e de esforço. Isso é questão de polícia. Polícia tem que ser tratada como polícia, não como manchete de jornal. É devido processo legal, cadeia, e some com esses caras. Como tem que sumir com essas bets também, que estão destruindo a economia do povo brasileiro, na ilusão de que vão ganhar alguma coisa. Então, um absurdo completo. Então, chamo a atenção de vocês. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E esse momento a gente precisa conseguir transpor. E transpor como? De uma maneira única. Lutando pela nossa soberania nacional. Lutando pela nossa independência. Lutando pela independência dos meios de produção que nós precisamos ter. E lutando por uma política que não só privilegie o fornecedor de matéria-prima e que nós viremos compradores
de produtos acabados. Isso é um atraso para o país. É um atraso completo. Nós temos que investir, isso sim, e por isso é que o povo não consegue muitas vezes identificar, nós vamos investir mais na agricultura familiar, na agricultura regenerativa. Nós temos que aprender a desenvolver uma tecnologia que traga alimentos a preço mais baixo para nós. Nós temos que aprender a mudar os meios de transporte. Nossos meios de transporte têm que estar mais baseados em trilhos, em movimentação de grandes quantidades de carga, e é um custo muito menor. Nós temos que mudar esse país, de diversos aspectos. E nós temos que estar atentos a isso. Por isso, eu chamo todos vocês. Daqui até outubro, ou novembro, no segundo turno, nós não podemos descuidar. Nós temos que participar de todos os eventos, de todas as eleições que houverem, levando a nossa voz. Porque a nossa voz e a nossa organização pode trazer a nossa força. Nós temos que conclamar sindicatos, organizações, a lutarem, e partidos políticos, inclusive, a lutarem e a trazerem de volta o povo às ruas. Nós precisamos de força. E para se contrapor à força do capital, é a força do povo nas ruas. Eles souberam usar muito bem isso. A força do povo comprado para as ruas, com a força das mídias, e derrubaram fizeram o golpe de 2016. E dali para frente destruíram esse país. Está na hora da gente voltar ele para trás. Mas voltar efetivamente, e não só de boca. Nesse último bloco do nosso programa, nós não poderíamos deixar de lado uma questão que é fundamental: o combate ao imperialismo americano. Parece, né? Parece manchete dos anos 60, ou dos anos 40, dos anos 30, mas é a realidade. Desde que o ditador tomou posse nos Estados Unidos, e vamos dizer claro, eu acho que essa frase está errada. Não é desde que ele tomou posse. Os Estados Unidos sempre foram assim, sempre foram imperialistas. Ou não foi assim que eles derrubaram a Dilma aqui, quando nós tínhamos o pré-sal, para que eles pudessem se apoderar das reservas de pré-sal. E era um governo teoricamente democrático. O Obama que fez, inclusive espionagem das ligações telefônicas do nosso presidente da República. E que botou dinheiro aqui para derrubá-la. Porque eles precisavam da garantia de que os rendimentos sobre as nossas reservas fossem deles, não nossos. A mesma coisa aconteceu na Venezuela. Quando eles foram na Venezuela, entraram, sequestraram o presidente e a esposa, sequestraram, levaram para os Estados Unidos para serem julgados por crimes que eles não cometeram, mas que eles criaram nos Estados Unidos, e mantêm eles presos. Mas disseram: o petróleo da Venezuela é nosso. Ao mesmo tempo, eles disseram: aqui dentro de Cuba não entra mais um litro de petróleo. E para o mundo todo se apaga. Fica mandando notas diplomáticas. Isso é um absurdo, uma agressão contra o povo cubano. E é uma agressão. Mas cadê a defesa da autodeterminação dos povos? Cadê a defesa das leis internacionais? É mais cômodo ficar gritando daqui, fingindo que está acompanhando, e deixando o algoz destruindo, como destruiu Gaza, Israel destruiu Gaza, como está destruindo o Líbano, e como os Estados Unidos e Israel estão querendo destruir o Irã. Só que o Irã não é topo. O Irã não é topo. Lá vai ter muita briga e muita coisa para tocar. E aí, os Estados Unidos vêm e bloqueiam. Quer dizer, já havia o bloqueio do Irã, ou seja, daqui não sai petróleo. Mas os Estados Unidos falam assim: então tá bom, já que não vai sair petróleo, também não vai entrar alimento para o Irã. E aí, a China, que é um parceiro de peso, pega um navio e manda para lá,
para levar. E ele passou. Porque é isso que eles não querem. Não querem enfrentar as nações do mundo. Então, se o Brasil pegar um navio de petróleo, o México pegar o navio de petróleo, a Rússia pegar o navio de petróleo, a China pegar o navio de petróleo e outros países fizerem e botar tudo Cuba, a força americana não vai se meter a besta. Não vai se meter a besta, porque sabe que vai comprar um problema grande. Então, esse exemplo do que aconteceu no Irã é muito importante. E para que a gente aprenda que nós tem que peitar esse tipo de agressão. Tem que peitar. Que esse Trump é um tigre de papel, que já está sendo, inclusive, queimado no próprio Estados Unidos, que eles estão dizendo não queremos rei, com grandes manifestações. E que precisa ser excluído de uma vez da história da face da Terra. Esse é um ditador, esse, como Netanyahu, são ditadores que merecem só uma coisa: cadeia. Eu defendo os processos legais, mas tomara que seja um processo que condena a pena de morte. Porque esse tipo de gente não pode ocupar esses países. E não pode fazer ameaças constantes. E ameaças, inclusive, afetam a nós, Brasil. Ou não é? Ou não é o senhor Flávio Bolsonaro puxando o saco do seu Trump, o seu Caiado, os outros aí de direita, que estão indo lá puxar o saco para tentar dizer: olha, vote em mim, me dá apoio, porque eu preciso dar para vocês o país de volta. Eles vão condenar esse país ao atraso. Nós temos que estar atentos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Infelizmente, tudo isso são questões que a gente tem que tratar no dia a dia. Nossa. E pega de ditador. Ditador Trump, fora. Ditador Netanyahu, fora. E vamos deixar que os povos tenham sua autodeterminação garantida. E aí eu achei interessante uma notícia que eu vi hoje também, de que a China conseguiu construir algumas unidades de geração de energia solar em Cuba. Já é um alívio. É pouco ainda, mas eu acho que a gente precisa fazer mais, ser mais solidário com os povos e estar mais junto para ajudar a cada dia mais a construir um mundo melhor. Não para nós, que eu já tenho cabelo branco, mas para muitos de vocês e para os seus filhos, netos e tudo mais. A gente não pode pensar mais só na gente, tem que pensar no futuro. E nesse futuro, se não houver um país desenvolvido, nós não terá lugar para nós. Nós seremos a ralé do planeta. E nós temos capacidade, nós temos recursos para sermos um país desenvolvido e muito bem desenvolvido para trazer bem-estar para o nosso povo. Um grande abraço a todos e até a próxima.